Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tony Farias, nosso projeto Tome Dicas de Português, e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar termos essenciais da oração. A gente sabe que as orações se dividem em termos essenciais, integrantes e acessórios. E hoje a gente vai ver os termos essenciais, mais precisamente porque são dois termos. No próximo vídeo a gente traz o segundo. Hoje a gente vai, os termos essenciais se divide basicamente em dois, são o sujeito e o predicado. A gente tira da oração o sujeito, tudo que sobrar é predicado. Vamos ver aqui no exemplo, já está pronto aqui. Então nós temos aqui, alguém ligou, mas não disse quem era. Aqui nós temos, alguém ligou, mas não disse quem era, tudo bem, mas alguém ligou é suficiente. Alguém ligou, a gente, para saber quem é o verbo, faz aquela pergunta, para saber quem é o sujeito, faz aquela pergunta ao verbo, né? Quem ligou? Alguém. Mas não disse quem era. Então, eu tiro o alguém aqui, é o sujeito. Todo o restante da oração, inclusive essa parte aqui, é predicado. Então, nós temos, nos termos essenciais, o sujeito e o predicado. Esses são os termos essenciais, são os termos que a oração não vai existir sem esses dois. Se esses dois termos, por isso, é chamado de essencial, embora existem as orações sem sujeito, que são com sujeito inexistente, mas a gente vê que é um caso que faz todo sentido, tá bom? Mas as orações, os termos essenciais, são esses dois, sujeito e predicado. Você tira o sujeito, tudo que tirar é o predicado. Aqui nós temos, e quando a gente fala de sujeito, já que a gente vai falar, deixar o predicado um pouco de lado e vai falar só do sujeito nesse vídeo. Então, existe, os tipos de sujeito são sujeito simples, sujeito composto. Sai daí, Lulu. Sujeito simples, sujeito composto. Sujeito determinado e indeterminado, além de sujeito inexistente. E vamos ver aqui cada um deles. Primeiro, a gente está aqui, ó. Lulu acabou de sair. Mais uma vez, a gente identifica quem acabou de sair, Lulu. Então, nós estamos aqui diante do sujeito. Todo o restante é o predicado. Não interessa muito para a gente agora, a gente vai focar aqui no Lulu. Lulu acabou de sair. Eu estou diante de quê? De um sujeito determinado, simples. Sujeito simples, determinado. Simples por quê? Porque eu tenho apenas o núcleo. O que é o núcleo? O núcleo, tanto do predicado quanto do sujeito, é aquela palavra mais importante. Aquela palavra referência, que tudo está em torno dela, tirando ela não vai fazer sentido. Ela tem que estar ali para você saber que ela é o termo. Os predicados, existe o predicado verbal, o predicado nominal, o verbo nominal, que a gente vai ver também no próximo vídeo. Mas por enquanto, então é importante saber que o sujeito, o núcleo é aquela palavra principal. Se tiver outra coisa, tudo que engloba em torno do núcleo, eles são chamados de adjunto adnominal, como a gente já viu até no outro vídeo passado. Mas importante a gente saber que sujeito simples. Por quê? Porque nós estamos diante de apenas um núcleo, que é Lulu. Então, aqui nós temos o sujeito determinado simples, porque nós deparamos apenas com um núcleo. Vamos ao segundo caso aqui. Estão chamando a Lulu para sair. Quem está chamando a Lulu? Não dá para saber. Então, a gente está diante de um sujeito indeterminado. Por quê? Não dá para saber quem está chamando a Lulu para sair. Alguém está chamando. Quer dizer, alguém aqui o alguém aqui passa o sujeito, mas aqui estão chamando. Se eu chegar, estão chamando, estão te chamando. Eu vou perguntar quem? Porque eu não sei quem é. Ou seja, o sujeito que é indeterminado, não tem como saber quem é o sujeito claramente. Então, aqui se a gente tem um sujeito determinado simples, aqui nós temos um sujeito indeterminado, ele só pode ser simples e composto se ele for determinado. Indeterminado não tem como, já que a gente não sabe. Sai daí, Lulu! Já que a gente não sabe quem é o sujeito. E como eu falei, a gente tem o sujeito simples e composto. Simples, quando eu me deparo com apenas um sujeito. Composto, quando eu me deparo com mais de um, isso só no determinado. Mas também tem o sujeito oculto. Como é que existe o sujeito oculto? Quando ele é facilmente identificado,
no contexto, mas ele não aparece na oração escrito. Apenas escrito, mas a gente sabe que eles existem. Eu falo aqui, ó, trabalhei, mais uma vez, trabalhei. Tudo isso aqui, na verdade, no sujeito oculto, só aparece o predicado. Trabalhei conforme as orientações. Trabalhei, quem trabalhou conforme as orientações, todo mundo sabe que é eu. Eu trabalhei conforme as orientações. Não apareceu o sujeito aqui. O sujeito, ele é oculto, ele não está expresso na oração, mas a gente consegue facilmente identificá-lo. Por quê? Porque ele aparece, não aparece escrito, mas a gente sabe quem é. Eu falo, fui gravar esse vídeo, ia gravar esse vídeo ontem, eu ia. Foi trabalhar cedo, ele foi trabalhar cedo, ou seja, a gente consegue identificar facilmente o sujeito, porém ele não aparece na forma escrita. Se for falado, você não falar também não aparece, mas você consegue facilmente identificar. Então aqui, neste caso, estamos diante de um sujeito oculto, porque ele não aparece, como o próprio nome diz, ele não aparece, mas a gente sabe que ele está aqui na oração, que ele é parte da oração, tá bom? E, como a gente falou, sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito determinado e inexistente. E nos sujeitos determinados, existe o sujeito simples e os compostos, e agora a gente vai ver aqui. Os papéis estão na mochila. Mais uma vez, fica facilmente aqui, identificamos aqui o sujeito, todo o restante é o predicado. Todo o restante é o predicado. Então, os papéis estão na mochila. Quem estão na mochila? Os papéis. É importante a gente lembrar que quando a gente fala nos verbos, ele pode ser determinado e ele pode pedir um complemento ou não. Se ele pede um complemento, ele é verbo transitivo, direto ou indireto. Se ele não pede complemento, ele é intransitivo. Ou seja, se aqui a gente for ver, a Lulu acabou de sair. A Lulu acabou de sair. Aqui a gente está diante do verbo transitivo indireto, porque tem a preposição. Eles estão chamando. A Lulu parece que chama alguém que também já está diante do verbo transitivo indireto. E trabalhei, quem trabalhou, aqui a gente está diante do verbo intransitivo. Então, tem essa questão da transitividade do verbo também que vai fazer todo sentido para a complementação. Se vai ter objeto, se não vai ter objeto, se vai ter objeto direto e indireto, mas fica para uma próxima. Então, aqui a gente chega na questão dos sujeitos simples e compostos, tá bom? Vamos lá. Os papéis estão na mochila. Quem estão na mochila? Os papéis. É bom que a gente dê atenção para isso. Os papéis estão no plural, mas o sujeito é simples, tá bom? Está aqui. O sujeito, o núcleo do sujeito, como a gente falou, é a palavra principal, é papéis, e o sujeito é isso, os papéis, aqui o adjunto, aqui o núcleo. Mas todo esse restante aqui da oração é o predicado. Então aqui nós estamos diante de um sujeito simples, tá bom? Embora esteja no plural. Os papéis não tem nada a ver, pode ser o sujeito simples e está no plural, tá bom? E aí a gente chega aqui. Os papéis, os livros e as canetas estão... Aqui o tio. Estão na mochila. Aqui nós já temos quem estão na mochila, na mochila: as canetas, os livros, os papéis. Tudo isso aqui, quem estão na mochila, a gente fazendo a pergunta ao verbo, está aqui. Os livros, os papéis, as canetas. Tudo isso aqui compõe o núcleo, o sujeito, que são os sujeitos compostos. Por quê? Se a gente for ver os núcleos, quem são os núcleos? Porque composto é porque tem mais de um núcleo, né? Mais de um sujeito, mais de um núcleo, né? Aqui, caneta, livros, canetas, livros e papéis. Estes são os núcleos do sujeito. Isso aqui são adjuntos. O núcleo são esses três
são essas três palavras. Papéis, livros e canetas estão na mochila. Aqui está no, apenas um, a gente está diante de um sujeito simples. Do sujeito simples, né? Sujeito simples, sujeito determinado simples, é sempre determinado. Aqui sujeito composto, determinado também, mas composto. Porque nós estamos diante de três núcleos, tá bom? Agora a gente vai aqui no sujeito inexistente. Então, pessoal, trazendo aqui os verbos, os sujeitos inexistentes que ocorrem naquelas orações que a gente chama de oração sem sujeito. E acontecem praticamente três casos, que é quando o sujeito faz referência, vem acompanhado de um verbo impessoal. Lulu, cuidado. Lulu, de um verbo impessoal. Aí você pergunta, mas quais são os verbos impessoais? O que é um verbo impessoal? São aqueles verbos que indicam ações da natureza, chover, esfriar, calor, enfim. Esse tipo de verbo são os verbos que indicam o tempo decorrido. O verbo haver no sentido de existir, acontecer. A gente vai ver aqui rapidinho esses três casos, tá bom? Tá aqui, ó. Choveu muito. Dá para saber quem é o sujeito? Não, o sujeito é inexistente, a oração não tem um sujeito. Por quê? Um dia, que a indicação é um verbo da natureza, é um fenômeno da natureza. Choveu muito, relampejou muito, trovejou muito, esfriou muito, enfim. Isso aí, tudo isso aqui são orações. São orações, o que a gente chama de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Tá bom? E aqui, faz 3 anos que estudo aqui. Faz 3 anos indica tempo decorrido. Inclusive é invariável, você faz aqui, tá? Depois a gente vê isso. Faz 3 anos que estudo aqui. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma oração que indica tempo decorrido. Logo, nós não temos um sujeito. Nós estamos diante do sujeito inexistente. Nós estamos diante de uma oração sem sujeito. O verbo está aqui. Por isso ela é uma oração. O estudo também está ali, né? Se eu falo só daqui para cá, estudo aqui, aqui tem sujeito. Faz 3 anos que eu estudo aqui. Eu estudo aqui. Então aqui estudaria o curso. Se eu faço só isso aqui, teria um período composto, né? Mas enfim, importante é aqui. E aqui, se eu falo estudo aqui, está oculto, mas eu estudo aqui. Mas aqui faz 3 anos que eu estudo aqui. Então eu estou aqui diante de um verbo que indica tempo decorrido, fazendo assim, mostrando assim que nós estamos diante de uma oração de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. E há muita gente na praia, verdade, com Covid e tudo. Muita gente na praia. Aqui a gente está com o verbo haver, e esse verbo aqui é impessoal quando indica tempo decorrido, quando indica fazer, acontecer, etc. Há muita gente no sentido de existir, ele está aqui, muita gente na praia, então, nesse caso também, a oração é sem sujeito, o sujeito é inexistente, tá bom? E a gente fica por aqui, na próxima aula a gente vai trazer sobre o predicado. A gente pensou em trazer tudo agora, mas fazer um vídeo mais curto fica melhor. E a gente vem na próxima aula, traz sobre predicado, e assim a gente vai fazer essa análise sintática, que isso é importante lembrar. Esse aqui é o trabalho de análise sintática.